Amém. Queridos, vamos continuar com o tema mantidos, motivados. Num tempo onde o amor de quase todos está esfriando, Deus tem um método, que é a comunhão diária pela graça, para nos manter motivados. Sabe, mesmo no período de maiores crises em Israel, havia aqueles que andavam com Deus, como Enoque, como Noé, como Elias, que eram preservados, que eram mantidos. Deus mantém eu e você crescendo e sendo abençoado. Você viu que no tempo da crise, Isaac semeou e só ele ficou rico e prosperou? Então há uma exceção entre aquele que serve e aquele que não serve. O Senhor diz: poderão infelizmente cair 10 mil à tua direita, cair, mas você não será atingido. Então no Salmo 37, 19 diz que nos anos de crise, aquele que teme o Senhor terá de sobra. Então nós sabemos que a nossa fonte, a nossa raiz está no céu. Então mesmo que o mundo jaz no maligno, e temos uma carne assim, mas temos o que? Recursos, irmãos. A graça é o recurso. Vamos lá? Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amados, a única saída é a graça. Por isso nós precisamos compreender bem isto. Paulo, em Gálatas capítulo 1, fala que é amaldiçoado se alguém vier pregar outro evangelho. Por quê? Qualquer outro evangelho, irmãos, que não seja o evangelho da graça, vai produzir amaldiçoados. Quando eu e você chegamos diante da palavra, amados, olha aqui o que diz em Romanos 7, se você puder abrir. Versículo 7. Quando você vai diante da palavra, você vai descobrir áreas da sua vida que precisam de restauração, áreas de renúncia, confissão. E aí o que acontece, irmãos? Começa o tratamento. Não é porque você descobriu algo no teu caráter que você pode dali por diante parar com aquilo. Aí começou uma guerra. Você descobriu uma área na sua vida em que você está falhando, você não estava nem percebendo. Olha o que diz Romanos 7, do 7, tá? Até o 11. Romanos 7, do 7 ao 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado. Então, há um avivamento de pecado, aonde é pregado contra o pecado. Se você pregar o que a pessoa tem que fazer, mas não ensinar como, que é pela graça, vai entrar a culpa e o esforço. Ih, meu irmão, aí piorou 7 vezes, porque o demônio que estava ali, está começando a ser resistido, vai chamar mais 7. Reviveu o pecado e eu morri, o Paulo diz ali. Então, a descoberta de Paulo é o seguinte: ele guardou o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Quando chegou no 10º, não cobiçarás nada que era do teu próximo, não olharás com cobiça, não cobiçarás. Aí ele falou: eu morri. Nesse que era interior, no que era exterior, ele conseguia se segurar, ele era um ótimo fariseu. Mas quando ele viu algo que era na sua alma, na sua carne, ali ele não tinha o controle. Ali é só a graça, irmãos. Porque a graça, ela vai mais profundo do que a lei, embora a lei também é graça, mas agora na nova aliança, vai mais além. Por quê? Porque gera não apenas um efetuar maravilhoso, que o fariseu tinha um desempenho maravilhoso, mas ele muda a intenção, ele muda o coração. Começa de dentro para fora. Não é uma reforma, é um novo nascimento. Então, a descoberta por pessoas sinceras, não digo hipócritas. Os hipócritas conseguem fingir e viver bem, irmãos, nas igrejas. Sabe, quem não leva a Deus a sério, quem está ali só por cargo, por bênção, que não teme a Deus, irmão, ele fica 20, 30 anos numa boa. A palavra vai ter que... Mas se você for temente, sincero, e você disser: eu vou me entregar a Deus, aí você vai entrar numa guerra. Aí realmente, se você falar: não, eu vou ser salvo, eu vou temer a Deus, eu vou levar a sério a palavra, aí você vai entrar, aí o capeta vai, e a carne se juntam contra você. Se não descobrirmos a graça, o método
o mecanismo de escape que é a graça, ou vai ficar louco, vai parar no hospício, porque ninguém vira anjo uma hora para outra, começa a ler e vê que está errando, e quer parar, está lendo que está errando, e quer parar, aí que não consegue parar, e aí que começa a fazer mais ainda. Se eu falar, não posso comer bolo de chocolate, não, hoje não vou comer bolo de chocolate, de jeito nenhum, bolo de chocolate hoje, quanto mais eu falo, mais aumenta o desejo. O pastor fez uma experiência, que ele falou assim, tá vendo aquelas crianças brincando lá no jardim? Estão todas brincando tranquilas, mas quer ver como a lei do não pode desperta em nós o eu quero? Entende? Porque, irmãos, o não pode desperta na carne eu quero. Aí ele falou assim, crianças, podem brincar por todo o jardim, mas ninguém toca nas rosas da mamãe lá, ó, aquelas rosas que estão ali, bem no canto ali, ó, vocês não cheguem perto. Eles não estavam nem pensando em rosa, eles estavam brincando, eles estavam para lá. Quando eles falaram isso, rosa da mamãe, foram tudo lá para perto, olhar, um tocou, olhou, você está vendo? O não pode desperta o eu quero na carne. Agora, o não pode não vai despertar automaticamente o eu quero no desempenho, vai ter que gerar esse querer, o conflito da carne e do espírito. Se eu leio aqui, por exemplo, ame ardentemente seu inimigo, não é eu quero, não, vai ter um processo aonde você vai primeiro decidir perdoar, mesmo não sentindo, depois você vai ter compaixão por aquela alma, depois você amar aquela alma, depois você vai querer reconciliar-se com ela, depois você vai querer abençoar ela. São níveis, irmãos. É uma guerra, cada degrauzinho é uma guerra. Cada degrauzinho. O que vemos é, sem dúvida, que se nós não compreendemos a graça, nós vamos entrar na culpa e no esforço. E Satanás reina sobre essa área. A área da culpa e do esforço é, quanto mais eu me esforço, mais eu me culpo, volto novamente, faço aquilo, me culpo, novamente aí eu fico teimando com Deus sem querer, eu sei que aquilo não deu fazer, aí eu confesso, mas a minha carne parece que prevalece, aquele processo de teima, não quero, não posso, mas quero, não posso, mas quero, não posso, mas é bom, não posso, mas que maravilhoso. Agora, do não posso para o não quero mais, aí é a libertação pela graça. Só Deus, Jesus disse, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A minha religião não permite, pastor, é que eu não posso, senão eu vou para o inferno. Ele não foi liberto. Eu não posso, porque minha religião não permite, mas lá no fundo, se fosse liberado um megafone, disse assim, gente, está liberado por um dia, você pode fazer isso sem culpa, você fizesse, então você não foi liberto, porque se você faz só por culpa, Deus ama o que dá com alegria. A verdadeira libertação não é eu não posso, eu descobri que eu não preciso disso, eu não quero isso, e mesmo que me fosse permitido, isso não é bom para mim, aí está a libertação. Agora, a grande maioria da fachada, que não passou a pomada da graça, não foi sarado, e é cobrado pelo meio, o meio cobra um desempenho, você tem que ser conforme a igreja fala, e não se explica como, aí do púlpito até o banco, todo mundo está fingindo, em Lucas 12:1 diz, cuidado com o fingimento em primeiro lugar. Por quê? Eu tento ser, me esforço para ser, não consigo ser, eu vou fingir que sou, e esse é um atalho que a grande maioria toma, e é perigoso, esse atalho é muito perigoso, o atalho do se esforçar para produzir na carne. Abraão fez isso, irmão. Ele chegou uma hora que ele cansou de esperar que Deus gerasse, e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, se é para mim ser amoroso, vou começar a sorrir para todo mundo, cumprimentar todo mundo, eu vou tentar ser amoroso, porque é isso que Deus quer, é para evangelizar, tá bom, vou comprar 100 panfletos, e vou sair pelo bairro aí, gritando que Jesus te ama, mas nem tem aquele amor, nem foi pelo Espírito, mas pela culpa, e tudo que nós fazemos debaixo de culpa, irmãos, não passa pelo fogo, ou seja, não terá galardão, não produz fruto, o diabo consegue destruir, tudo aquilo que eu faço, para tentar aplacar minha consciência, me esforçando, né? Por isso que as pessoas não são mantidas motivadas, por quê? O pecado,
cria uma cortina entre nós e Deus. Cria uma cortina entre nós e Deus. E aí, nós só conseguimos ver as nossas fraquezas, nossa culpa, nosso pecado. O diabo, ele age. Enquanto o coração está sujo, irmãos, o diabo coloca a ótica dele. A influência do inimigo é, enquanto a pessoa está no pecado, ela não consegue perceber a misericórdia de Deus, o amor de Deus, promessa de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Não. A consciência culpada, pegue por gentileza 1 Timóteo 1,9. A consciência culpada, 1 Timóteo 1,19. A consciência culpada, ela faz com que a fé evapore. Irmãos, quando eu teimo com Deus conscientemente, o que acontece, irmãos? Eu não consigo crer nele. Eu chego nele e digo assim: como é que eu vou orar com essa cara lavada? Se eu fiz aquilo e estou brincando com isso. É ou não é, irmãos? 1 Timóteo 1,19. A Bíblia fala, na Bíblia Viva, queria que a Michelle lesse para mim, 1 Timóteo 1, não é, né? A Bíblia diz assim, teimaram tanto com Deus naquilo que eles sabiam que era proibido, que era pecado, que naufragaram na fé, perderam a fé. Não é de admirar. Tem 1 Timóteo 1,19, sabe, Guilherme? E também 3,9, fala essa mesma coisa. Na Bíblia diz assim, eles teimaram tanto com Deus em algo que eles sabiam que era pecado, que não é de admirar-se que eles perderam a fé. Se você ferir a tua consciência, como é que você vai ter ousadia para orar diante de Deus e dos demônios? Você não tem ousadia, você fica, Deus, eu sei que eu não mereço. Deus, eu sei que eu sou um calhorda. Pai, mas... E vai falar com o inimigo, Não tem, irmão, não existe ousadia onde há culpa. Não há. Aqui 1 Timóteo 1,19 diz, conservando a fé, só a fé, adianta, irmão? A fé e a boa consciência. Eu acho que é 1 Timóteo 1,19, Guilherme, ou é 3,9. Eu acho que 1 Timóteo 1,19, aqui porque alguns desobedeceram a consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tenham perdido a fé em Cristo, tendo resistido a Ele assim. Obrigado. Então, aqui está. Isso bate com Salmo 66, versículo 18. Se eu permitir o pecado na minha vida, Deus não me ouvirá. Salmo 66, 18. Se eu, irmão, eu alisar qualquer pecado na minha vida, eu sei que está errado, não vou teimar, né? Eu sei que está errado, mas Deus é bom. O Salmo 66, 18 diz que a minha fé não vai funcionar, Deus não vai me ouvir, até que eu chame pecado de pecado. Aonde está a moderação? Aqui, a moderação. Se culpar, tentar mudar, tentar parar, não, é o desespero, irmão. Queria virar anjo com a auréola e flutuar. Eu tenho que parar com isso, eu não posso fazer isso. Isso não vai resolver, meu irmão. A culpa e o desespero não vai te ajudar. E o outro, se Deus quiser, vai ter que ser assim, do jeito que eu sou. Eu não vou me importar, vou continuar fazendo o mesmo. Eu sou gospel, eu gosto disso, isso é bom. E se Deus quiser, Ele que me mude, porque eu não vou fazer nada. Eu vou continuar na minha vidinha. Que Deus... Aqui está o extremo, irmão. O descaso, o destemor, o brincar com o pecado. E o outro é o desespero. Eu não posso fazer isso, eu não posso pensar nisso. Eu estou pensando nisso, eu vou para o inferno. Eu tenho que parar com isso. Eu não posso sentir isso, eu tenho que parar de sentir isso. Como é que eu faço para parar de sentir isso? Eu estou sentindo isso, eu tenho um demônio, eu tenho que parar. Esse é o outro lado do desespero. A moderação é, Senhor, isto é pecado. O teu sangue é maior que o meu pecado. Eu creio que o Senhor me conhecia quando o Senhor me chamou, o Senhor já sabia dos meus pecados. Eu não quero brincar com o pecado. Mas por outro lado, Senhor, eu não posso libertar a mim mesmo. Porque, como diz lá, vocês estão acostumados para o mal, não para o bem. Então, se o Senhor nos liberta, irmão, nós somos libertos. Mas nós não podemos nos auto-libertar. É uma soberba você ler um trecho e descobrir algo errado na sua vida e tentar consertar. Isso é uma loucura, irmão. A gente lê algo na palavra, eu estou errando nesse ponto, agora a partir de hoje, não eu vou parar. Deus, eu estou parando, hein, pode deixar que eu não vou fazer mais, tá? Eu te prometo, Deus, que olha, veja, assista aí, eu vou parar com isso, eu não vou mais fazer. Estou decidido, chega, acabou, não vou mais fazer. Isso é soberba.
Porque, irmão, sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. Quando eu descubro algo, eu devo chegar diante dele, Senhor, o Senhor me revelou, eu não estava vendo. Agora o Senhor me perdoa, Pai. Eu recebo o teu perdão pelo sangue agora. Pai, hoje, amanhã e depois de amanhã, não como ouvinte esquecido, eu vou misturar essa palavra com fé, não com culpa, não com descaso, mas com fé. Senhor, muda, meu Pai. Ô Pai, eu estou aqui de novo, Pai. O Senhor viu que eu errei de novo, eu não queria, mas eu errei de novo, hein? O Senhor viu que eu tinha falado para o Senhor que eu não queria amar, mas eu fiz de novo. Mas o Senhor sabe que não é o que eu quero, Pai. É uma batalha que eu estou tendo, eu estou errando cada vez menos. Eu estou teimando, mas não é porque eu quero. São áreas que eu pedi a tua misericórdia, Deus. Oh Deus, eu não concordo com esse pecado, eu não quero isso. Se você não tem dó do seu pecado, não tem misericórdia do seu pecado, você está salvo mesmo ali, naquele processo. Veja o que diz Romanos 3, 28 e Romanos 4, 5. Romanos 3, 28. Então, Deus não computa o seu desempenho. Deus olha o seu coração. Não adianta fingir que é uma bênção. Só você e Deus sabe o quanto nós precisamos de restauração, né? Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz que nós somos declarados justos, salvos, dignos, perdoados pela obediência de Cristo, independente do nosso desempenho atual. Aqui está dizendo que o nosso desempenho atual não é computado para a salvação, desde que seja coberto com o sangue de Jesus e entregue ao Espírito Santo para ele estar trabalhando. Entendeu? Aqui está dizendo, nós somos salvos, justificados pela fé, independente do desempenho atual. O teu desempenho atual confessado, entregue a Deus, que você está lutando contra, é computado como limpo, como sem culpa e como perfeito. Aquela área que você quer parar é computado como você já parou. Entende? Deus não olha aquilo. Agora você diz, não, isso aqui não é pecado não, pastor. O que tem? Eu vou continuar porque nada a ver. Bem capaz. Se você defender um território, se você disser que aquilo não é pecado, a carne ela gosta de defender território, né? Para justificar o pecado, você dizer, não, eu acho que isso não tem nada a ver. Vai para o inferno. E Deus não vai ouvir tua oração. Não vai ouvir tua oração. Olha, isso que está aqui em Romanos 3, 28, também está em Romanos 4, 5. Vamos ver? Olha, aquele que não consegue praticar toda a lei, ninguém, né, irmãos? Aqui incluímos todos nós. Aquele que não consegue praticar, mas crê naquele que o justifica, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Então o que ele está falando? Você e eu não conseguimos obedecer toda essa palavra. Mas se você crê que Jesus já obedeceu toda essa palavra, se você crê que Jesus te justifica pela obediência dele, que por causa da obediência dele, você é declarado justo, quando você crê nisso, é computado como você tem um desempenho perfeito. E agora o desempenho perfeito declarado. Deus quer não apenas declarar você parte de uma multidão, né, Abraão? Mas quer fazer você parte de uma multidão. Então Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Primeiro Deus declara, você crê. Certo, irmãos? Deus declara, você crê. E a partir daí, você vai se entregando e Deus vai transformando você no comportamento. Porque eu te digo, irmão, uma pessoa que fuma, se ela se vê um viciado, ela nunca vai parar de fumar. Mas se ela disser, eu sou justiça de Deus, se eu tenho misericórdia, eu não quero fumar, Pai. Ou Deus me perdoa e dá a tragada. Senhor, eu não quero esse cigarro, tem misericórdia. Se ela se vê como justiça de Deus, Deus tira o cigarro dela. Se ela se vê em Cristo justificada. Agora, se ela fumar e se culpar, eu tenho que parar. Se eu vou para o inferno, eu tenho que largar isso. Misturou a palavra com culpa, não vai dar certo. Mistura a palavra com fé. Quando eu consigo entender que o processo já foi feito no Espírito, ali está a força para a mudança na alma. Deus só santifica, irmãos, quem tem certeza de salvação. Não tem como Deus santificar uma pessoa e dizer, eu não sei se eu vou para o inferno, não. Eu não sei se Deus me salvou. Com todos esses defeitos aqui, eu nem sei se sou salvo. Se você não tem o fundamento, irmão, não adianta levantar o prédio, vai cair tudo. Então, a base de tudo é, se eu ver quem eu sou em Cristo, você pode estar hiper, ultra, mega endividado, mas se você se convencer que em Cristo você é próspero, Deus vai tratar com todo esse endividamento aí. E vai fazer você pagar todas essas contas. Mas se você ficar impressionado com o gigante, pensando no gigante, comentando no gigante, eu não sei se sou próximo não, olhando para isso aqui, eu acho que eu não sou. E se você não consegue. É porque é pela fé. Primeiro você crê e vê, Deus te revela, né?
né, ver pela visualização da nova era, tá, mas te é revelado, Deus avisou esses sonhos, aí você consegue mudar. Então isso funciona para com o pecado e para com as promessas. Isso funciona para com o pecado e para com as promessas. A área da sua vida que você comparou com as escrituras, e você vê que aquilo é pecado, você confessa e crê que está perdoado pelo sangue. Você continua entregando e crê que o Espírito Santo que começou a boa obra é fiel para completar. Jesus não vai vir bem na hora que está na boca na botija, errando naquela área que você confessou. Claro que não. O Senhor se torna responsável. Ele não só te perdoa, como purifica todo o pecado. Ele se torna responsável de te tirar, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a pessoa compreende a parte dela, arrependimento e fé, e a parte de Deus é libertação e santificação, aí, irmãos, nós somos mantidos motivados. Porque o que desmotiva muitas pessoas é a preguiça e o pecado. O pecado não confessado vai tirando toda a fé. O que tira as pessoas da presença de Deus? O pecado não confessado. Aquilo ali vai conquistando a pessoa e vai tirando da presença do Senhor. Pecado e a presença do Senhor não permanecem juntos. Agora, se você cobre com o sangue de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando, está justificado. Aí você pode ficar na presença do Senhor. Mas uma pessoa que está teimando no pecado, brincando com o pecado, ela não vai ficar na presença do Senhor. Ela vai ser retirada. Há um tempo hábil, mas ela vai ser retirada. O Salmo 101 fala sobre isso. Aquele que usa de engano, de fingimento, não ficará na minha presença. A pessoa vai começar a se sentir tão mal, que é assim, ó. A irmã falava assim para mim, né? Oravam por ela, vivia caindo endemoniada, né? Ela falava assim, pastor, eu estou em casa, eu estou bem, eu vou na igreja, eu estou mal. Quer dizer, ela se sente mal na igreja. Por que ela se sente mal na igreja? Porque ali a luz do Senhor revela áreas que ela tem que confessar e ela não confessa, áreas que ela tem que renunciar, não renuncia. Lá na alma dela, ela sabe que ela está brincando com o Senhor. E isto só descobre na luz. Você está nas trevas, está vendo televisão, está vendo futebol, está brincando com os amigos. Não. Mas hora que ela chega na presença do Senhor, a luz revela, ei, vamos tratar essa área? É defeito de território? Não, essa área eu vou continuar. Aquele que teima com o Senhor é como caco de barro. Deus não teima com o homem, mas ele vai como Jonas, 7 vezes, né, irmãos? É ou não é? Então, nós vemos que a graça é a solução para o pecado na vida do sincero. Mas a graça não é a solução para o pecado do mundo inteiro, sabe por quê? Porque quem não quer a graça vai continuar no pecado. A graça não funciona automaticamente para libertar o homem do pecado. A graça liberta o homem do pecado, o homem que quer e permanece no processo. Porque se a graça libertasse o homem do pecado, ela atuaria independente da vontade do homem. Não. Você tem um culto racional, você descobre na Bíblia, você se entrega voluntariamente. E eu te digo, irmão, se você não se entrega voluntariamente, Deus não trabalha, não. Foi quando Isaías falou que a boca dele era suja, que Deus trabalhou na boca dele. É ou não é, irmão? Mas quem que revelou que a boca dele era suja? Diz que quando ele viu a glória de Deus, ele descobriu que a boca estava suja. Tremendo, né, irmão? Então nós temos que ter cultos com Deus que haja muito mais do que mentalidade humana, pregação psicológica, onde haja uma atmosfera liberada na vida que prega, na vida que intercede, para que seja revelado o pecado, irmão. Porque senão a pessoa fica dentro da igreja, né, Beth? Pessoas que nasceram na igreja, vivem na igreja e vão para o inferno, irmão. Porque as igrejas não tratam essa questão, é um lazer, um entretenimento. E a pessoa, mas você está há tanto tempo na igreja e o pastor nunca falou isso? Nunca falou isso. Quer dizer, isso não há Deus ali. O que é uma letra morta, um farisaísmo, um legalismo. Quando fala em santificação, o máximo que se fala em santificação é o seguinte: irmão, venha mais para o culto. É o máximo da santificação, né? Irmão, vocês não estão vindo para o culto, irmão. Tem que vir mais para o culto. Vocês não estão ofertando, ofertem mais. Um comprometimento com a igreja local é o máximo que a pessoa pode ter. Se ela estiver vindo todos os cultos e dando a oferta e trabalhando na obra, irmão, não se espera mais nada desse irmão, porque ele chegou no top Master Plus Ultra Mega GG, quando na verdade aqui nós estamos apenas sendo preparados para uma vida nas trevas, diante de pessoas ímpias, né? Nós somos sal e a função do sal é fora do saleiro, mas dentro do saleiro ele vai pegando os sabores, sai, depois volta a pegar os sabores, sai. É uma guerra, irmão. Mas nós somos a luz do mundo, né? Não a luz celestial do céu, ainda não. Nós somos a luz deste mundo. E nós somos o sal da terra. E quando nós compreendemos, amados, que essa questão do pecado exige uma moderação. Porque isso é muito raro, irmãos.
Pessoas estão se arrependendo e confessando e crendo que elas confessaram e não tem mais culpa e não tem mais condenação, que se Jesus vier, aquele pecado não existe e não está computado contra ela. Porque aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 31, diz que o pecado que eu confesso, Beth, e estou diante de Deus ali, ó, 1 Coríntios 7, 31, 1 Coríntios 7, o pecado que eu estou diante de Deus, ali ó, perdão, né? 1 Coríntios 11, 31. 1 Coríntios 11, 31. Diz que o pecado que eu estou chamando pecado diante de Deus, que eu estou lutando contra, não estou concordando, coberto com o sangue, e dizendo, Senhor, trabalha nessa área, Senhor, oh Deus, todo dia após dia, não é computado, irmão. Deus não vai julgar aquilo que eu mesmo julguei. Aquilo que eu mesmo entreguei a Deus, confessei, entende? Mas o diabo diz, você confessou? Ah, você não está arrependido. Tá, mas o arrependimento é um processo que Deus vai gerar após a confissão. Ninguém confessa e está, pronto, só porque eu confessei, estou completamente arrependido. Não há níveis de arrependimento que o próprio Senhor vai gerar, porque é o dom do arrependimento. Aí o diabo diz, você confessou, mas você fez de novo. Agora não adianta, você blasfemou o Espírito Santo. Agora acabou, porque Deus não é brincadeira. Você confessou, fez 1, 2, 3, ó, acabou. Entende? Então o diabo, ele pega as pessoas pela ignorância, irmãos. O que é a destruição? É filha da ignorância, né? A destruição, ela é uma filhinha assim, você pode ver, é bem bonitinha assim, oi destruição, vem aqui, oi mamãe destruição. Então a ignorância, a destruição andam juntos. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então a ignorância gera a destruição. Vem cá, destruição. Sim, ignorância, minha mãe. Então está tudo junto ali, a ignorância e a destruição. Vemos que aqui está claro que se nós não julgarmos nós mesmos, nós vamos ser disciplinados. Tá certo, irmãos? Agora, se nós já julgamos, se você já chamou aquele pecado, por que Deus vai ter que disciplinar você? Agora, eu ouvi uma pregação ontem de uma igreja aí, que ele falou, Deus vai disciplinar você com doença, com falta de pão. Irmãos, isso não é verdade. A disciplina do Senhor, ele é espírito, ele vai disciplinar você no espírito. Eu não vejo Deus disciplinando as pessoas com doença, irmãos. Estou na prova, essa doença é uma prova. Não é uma prova, é um ataque das trevas. Isso precisa ficar muito claro. O pastor estava pregando e falando assim, irmãos, tem doença que não é pecado, não é diabo, é Deus provando. Meu Deus. Dá vontade de pegar, escuta, pode falar com você um pouquinho fora do ar? Porque se você achar que Deus envia doença, irmão, para quem que você vai recorrer, irmão? Deus pode permitir a doença se você permitiu a doença. Aí tudo bem, também tem essa questão de permissão. Mas Deus não envia doença, Deus não envia miséria, falta de pão. Isso é completamente incompatível com Deus, com o nome de Deus. Isso é uma blasfêmia, porque o nome do Senhor, eu sou o Senhor que provê tudo, eu vim para que você tenha abundância, eu sou o Senhor que te sara. Quer dizer, isso é incompatível com o caráter de Deus. Deus não tem isso. Eu imagino um pai, eu tenho uma doença guardadinha aqui para o meu filho. Não tem isso, não tem guardado. Um pai não tem isso guardado para o filho. Certamente que a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque nós temos aflição nesse mundo, irmão. Porque esse mundo jaz no maligno. Qual que é o nosso inimigo? Não é Deus, irmão. É o mundo, a carne e o diabo. Nós temos que ter entendimento. Quem é que está por nós? Porque senão, se nós tivermos essa suspeita de que Deus de vez em quando envia uma doença, é bom ficar quietinho. E esses mesmos que dizem que Deus enviou a doença e que é a vontade de Deus, vão para o médico, tomam um remédio, então estou lutando contra o Espírito Santo, já que a vontade de Deus, sofra, grite, não tome nem analgésico. Já que é a vontade de Deus, como é que você vai resistir à vontade de Deus? Indo para o médico e tomando... Mas, ai meu Deus do céu. Essas coisas são muito sérias. Nós precisamos compreender que falta de pão, falta de saúde, falta de paz, problema familiar, não é porque você não tem fé. Não é porque você está em pecado. São ataques das trevas. Isso tem que ser. Mas sabe o que é? Pode ser um ataque das trevas. Porque eu andei descalço e peguei um resfriado. Foi um ataque das trevas. Porque o Espírito, se eu andar no temor, ele vai me avisar. Põe um chinelo. É ou não é, irmãos? Doença física é ataque das trevas.
Um resfriado é um ataque das trevas. Porque Deus quer que você tenha saúde, já não é, irmãos? Agora, porque você tem um resfriado, você não tem fé? Tem fé. Porque você tem um resfriado, você está em pecado? Não é porque você está em pecado, já confessou, está coberto, mas agora vigia da próxima vez. Então, doenças que vêm, às vezes, porque a mãe já tem um problema genético, de saúde, o sangue está ralo, o pai tem um problema, já vai para a criança. A criança tem um problema já naquela área, rinite, nos ossos. É ou não é, irmãos? Jesus cura também isso. Ah, mas é um problema espiritual que fizeram uma obra magia negra. Deus liberta isso. Não, mas é um problema raro, congênito. Deus cura isso. Não, mas é um problema que eu descuidei, fui jogar lá e quebrei a perna. Deus cura isso também. Tudo, irmãos. Tudo é ataque das trevas, tá bom? Ou que você que está ouvindo aqui pela internet, pelo amor de Deus, todo mal neste mundo é ataque das trevas, amém? Tudo, falta de pão, você errou no trabalho e perdeu o emprego, qualquer coisa, tudo isso é ataque das trevas, tudo de ruim que acontece, irmão, não vem do Senhor. O Senhor quer que você vá bem em todas as coisas, certo? Ah, eu fui lá, discuti com o guarda de trânsito, recebi uma multa, ataque das trevas, via carne, é ou não é? Ah, eu fui lá, toquei na menina e tal, peguei uma AIDS, ataque das trevas. Tudo isso é ataque das trevas. Agora, a única solução para isso é a graça. Agora, se você chama o teu aliado de aquele que coloca doença nas pessoas, você acabou com a fé da pessoa, irmão. A hora que você falar, foi Deus, irmão. Foi Deus que colocou você aí com falta de pão. É certo que é Deus que coloca de cama, lá em Apocalipse, não é? Os rebeldes que estão teimando no pecado. Não a questão debaixo do sangue de Jesus, se entregando ao Senhor com sinceridade. Agora, há muita gente dentro da igreja que Deus entrega as enfermidades? Entrega, porque essa pessoa já se entregou, já fez conchavo, já brincou. Aí sim, mas aí eu não estou falando de cristão, não estamos gerando esse tipo de gente. Estamos falando de pessoas que estão andando dia após dia no esconderijo do Altíssimo, debaixo do sangue de Jesus, tá? Pessoas que estão confessando e sendo sinceros diante de Deus com o seu pecado. É esse tipo de pessoa que eu estou falando que o diabo não toca e que Deus não permite o mal, tá certo? Agora, aquele que brinca com o pecado, aquele que, como eu falei, é tão terrível, irmão, essa pessoa que brinca com o pecado, porque é assim, irmão, de repente o diabo encontra uma brecha e arrebenta com a pessoa e toda a comunidade fica impactada. A pessoa ela é tão endiabrada, tão endemoniada, que até na sua morte ela escandaliza a igreja. Sabe por quê? Ela vive, não dá testemunho, não dá fruto, não se converte. Aí dá brecha para o inimigo arrebenta com ela e a igreja fala, era uma irmã tão abençoada, tão querida, olha, Deus não cuidou dela, por que aquele caminhão caiu em cima da cabeça dela? Por que explodiu o gás na cozinha? Ah, Deus não é o socorro bem presente, porque aquela irmã era de oração, está voltando do culto de oração e foi atropelada por um caminhão. Ah, não, como é que Deus... Não tem nada a ver, irmão, estar na igreja com estar em Cristo. Ajuda bastante, mas nem sempre. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não se escandalizar, porque às vezes... Eu te digo, irmão, tragédia não acontece na vida daquele que teme o Senhor e ele perde a paz. Não é, Humberto? A gente acontece, cada coisa que acontece na nossa vida, acontece. Mas a gente não perde a paz e não é abalado. É ou não é? A gente não perde a paz e não é abalado. Sofre, claro, com certeza. Mas você vê uma pessoa, irmão, que ela fica abalada e ela descaiu o semblante, tem demônio. Tem demônio, não teme o Senhor. Porque o Senhor diz, o justo nunca será abalado. Ele nunca permitirá a luta maior que nós podemos suportar. Quem está na administração de Deus, irmão, Deus não vai permitir, certo? Você está sob a administração de Deus? Ele pode permitir alguma coisa que você permitir. Eu por falta de atenção, vou lá mexer na panela de pressão, queimo minha mão. É ou não é, irmãos? Deus vai permitir se eu não estiver vigiando? Vai permitir, mas eu não vou ser abalado, aquilo vai sarar mais rápido, aquilo vai cicatrizar mais rápido. Não é, depois isso vai acontecer. Agora, Deus jamais vai permitir isso. Se eu estiver no Espírito vigiando, Ele vai me avisar de tudo. A Bíblia diz em João 16, 13, 14, que Deus nos guiará em toda a verdade e nos anunciará tudo o que vai acontecer. Irmão, se eu e você andar no temor do Senhor continuamente, o que diz lá em Provérbios? Nenhum mal acontecerá. Porque Deus conseguirá livrar de tudo, porque Deus sabe, Rosana, você vai dobrar a esquina e tem um assaltante, Você vai comprar aquele produto, está contaminado, é ou não é? Deus vai deixar, eu penso assim, Humberto deixaria sabendo,
tendo consciência, aquela latinha que o Heitor vai pegar está contaminada, enferrujada, pode pegar, filho, abre, como. Se ele sabe, ele não vai deixar. E se o Heitor ouvir, não vai comer. Assim é Deus. Irmão, Ele nos livra de todo o mal. É ou não é, irmãos? Salmo 91 não fala que nenhum mal acontecer. Então, se eu e você começar a crescer, agora não vai estar na paranoia, tá? Não é pular de 0 a 100, tá? De 14 para 15. Mas se eu e você crescermos no temor do Senhor, nós escaparemos de tantas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos avisará tudo, nos mostrará tudo e nos livrará de todo o mal, até aquele que está na nossa carne que a gente está maquinando. Aí você pensa, isso é pecado. Tremendo, irmãos. Então, a graça, ela vai operar segundo a nossa liberdade. E se nós temermos ao Senhor, escaparemos de cada coisa, irmãos. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que continuamente teme, nenhum mal sucederá. Agora, Senhor, então me ensina isso, Pai. Como é que é esse negócio de temer o tempo todo? Não estou falando de fanatismo, tá? De paranoia. Eu estou falando de um estado onde a graça te leva. Sabe que a graça pode te levar a uma dimensão de temor constante? Meu Deus. Então a gente quer tanta coisa, irmão. Alcançar um coração assim sábio e temente. Olha, qualquer decisão que você vai tomar, o Senhor te diz. Vou dar um exemplo, você tem 2 vagas de emprego, né? As 2 parecem boas, tal, e no mesmo horário. Só o Senhor sabe qual empresa você vai entrar, vai ser promovido, vai ser legal. Ele conhece tudo, Ele tem todas as respostas, né? Então você teme o Senhor, você vai ter... Porque eu te digo uma coisa, irmão, você quer ver a carne, tem um radar quebrado, é a carne, irmão. Para escolher o pior é a carne, irmão. Deus fala, teme o Senhor. Não, busca o Senhor. Ah, preguiça é melhor. Renuncieis. Ah, mas isso é gostoso. Quer ver uma coisa que atrapalha a carne, irmão? A carne, ela sempre escolhe o pior. Tem 2 pessoas, uma está errada, outra está certa. Você vai ficar do lado da errada. É a carne, irmão. 2 produtos ali, você vai pegar logo que está contaminado e vai levar para casa. 2 aparelhos eletrônicos, vou pegar aquele que está quebrado. É assim a carne. A carne, ela vai te conduzir sempre ao pior. Mas o Senhor vai te conduzir àquilo que é bom, excelente. O Senhor é um guia extraordinário, mas guia extraordinário no Espírito. Portanto, quanto mais você entra no Espírito, você pensa que está fazendo um benefício muito grande para a humanidade, para Deus. Sim, que coisa maravilhosa. Mas andar no Espírito, irmão, é uma coisa maravilhosa que você faz a tua alma. Porque quando você anda no Espírito, você discerne tudo. Quando você anda no Espírito, você escapa de muitos males. O desavisado vai lá, mas você e eu. Agora, não se culpe, irmãos, pelas eventuais falhas. Porque nenhum de nós anda no Espírito 24 horas. Se alguém disser isso, é mentiroso, é hipócrita. Poderemos estar andando cada vez mais no Espírito. Ah, não é, irmãos? Mas se eu disser para você que eu ando 24 horas por dia no Espírito, eu quero, mas eu não ando não. Então não se culpe quando você falhar. Peça perdão e retome, irmão. Para de ficar se culpando. Agora eu caio na rua lá, esfolo, caio o joelho. Eu não presto mesmo. Eu nasci para andar em pé, mas eu caí, esfolei o joelho. Eu ficar aqui rolando. Então fica aí rolando no chão, se culpando, os cachorros te lambendo. Aí fica aí, irmão, levanta e pronto, acabou. É ou não é? Então nós temos que ser prático. O pecado só tem uma solução. Qual que é? A graça. E qual a condição da apropriação? Arrependimento e fé. O que se acrescenta a isso? Nada. Acrescente-se ao arrependimento e fé a culpa. Não vai adiantar. Acrescente ao arrependimento e a fé a tentativa de mudar. A pressa em parar com aquilo. Não. Arrependimento e fé. O resto é o processo da graça. A viva sua obra ao longo dos anos. Arrependimento e fé. Passou disso, meu querido. É o diabo colocando os seus fardos. Você está na igreja, mas fez isso. Fiz. Mas ano passado eu fazia pior. Veja como eu melhorei. Né? Você está na igreja, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, mas eu entreguei para o Senhor, o Senhor está trabalhando. Quer dizer, irmão, temos que ter essa tranquilidade. Você diz que está no Espírito, mas você falou aquilo. Falei sim, foi um momento, isso é pecado, eu errei, mas eu já me conscientizei, da próxima vez não vou falar. Estou crescendo, irmãos. Então, não adianta a culpa no processo. Não adianta a pressa no processo. Arrependimento e fé. É isso aí, em nome de Jesus, vamos ser mantidos e motivados. Amém. Queridos, vamos continuar com o tema mantidos, motivados.